A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Seguimos caminhando na fé, aprendendo que Deus não desiste de pessoas, mesmo quando elas desistem de si mesmas. Hoje o Senhor fala com quem se afastou, com quem errou feio, com quem saiu do caminho, e em algum momento pensou, eu fui longe demais, mas Deus nos lembra hoje. Que distância não anula filiação? Já imaginou alguém que sai de casa confiante, cheio de planos, certezas, autonomia? No começo tudo parece funcionar, liberdade, escolhas próprias, mas com o tempo os recursos acabam, as amizades somem, a fome chega, e a pessoa percebe que longe da casa do Pai, nada realmente sustenta. Assim é o coração quando se afasta de Deus. A princípio parece liberdade, depois se torna vazio. Vamos à leitura do texto bíblico, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 17 a 20. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. E levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Autor, contexto, panorama do livro e explicação profunda. O Evangelho de Lucas foi escrito para apresentar Jesus como Salvador cheio de graça, que busca os perdidos, acolhe os rejeitados, e restaura os que se quebraram no caminho. No capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas, a ovelha perdida, a dracma perdida, e o filho perdido, todas com o mesmo propósito, revelar o coração do Pai. Essa parábola nasce de uma crítica. Os religiosos acusavam Jesus de se aproximar de pecadores, e Jesus responde mostrando que Deus não rejeita quem se perde, Ele espera quem decide voltar. Vamos nos aprofundar em alguns pontos do texto. Primeiro ponto, caindo em si. Esse é o início da restauração. Antes de voltar para casa, o filho voltou para si. Há momentos em que Deus permite o fundo do poço, não para destruir, mas para despertar. Enquanto ele culpava as circunstâncias, nada mudava. Quando reconheceu sua condição, o caminho se abriu. Segundo ponto, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Arrependimento não é sentimento, é decisão. Ele não ficou ensaiando desculpas eternamente. Ele se levantou, e foi. A fé começa quando paramos de apenas sentir culpa, e começamos a dar passos de retorno. Terceiro ponto, quando ainda estava longe, o pai o viu. O pai não foi surpreendido pela volta, ele estava esperando. Isso revela que Deus nunca tirou os olhos de quem se afastou. O retorno começa no coração do filho, mas a corrida é do pai. Um erro que cometemos quando ignoramos esse texto, acreditar que precisamos nos consertar antes de voltar, ou que Deus nos receberá com reprovação. Muitos permanecem longe, não por falta de convite, mas por medo da reação do Pai. Esse texto nos ensina que Deus não humilha quem retorna, Ele restaura. 3 bênçãos profundas que Deus revela nesse texto. Primeira bênção, sempre existe um caminho de volta. Não importa o quão longe alguém foi, o caminho começa com uma decisão sincera. Enquanto há vida, há possibilidade de retorno. Segunda bênção, o Pai nos recebe com compaixão, não com acusação. Deus não faz interrogatório. Ele oferece abraço. A graça chega antes do discurso. O amor antecede a correção. Terceira bênção. A identidade é restaurada antes mesmo da explicação, antes do filho falar. Tudo que ensaiou, o pai já o havia recebido. Quem volta para Deus não volta como empregado. Volta como filho. Jesus é a maior revelação dessa parábola. Ele é o caminho de volta para o Pai. Ele é o abraço de Deus estendido ao perdido. Ele é a prova de que o céu celebra quando alguém retorna. Se hoje você se sente distante, cansado, indigno, ouça essa verdade. Levante-se, volte, o Pai está esperando. Deus te abençoe, e seguimos juntos em mais um devocional com Deus.